Eu nunca deveria ter entrado naquele beco. Mas, naquela noite, a cidade estava tão vazia, tão silenciosa, que ele parecia me chamar. Era um beco estreito, espremido entre dois prédios antigos, com paredes de tijolos desgastados e um chão de paralelepípedos irregulares. A luz do poste na entrada piscava, como se estivesse hesitando em iluminar o que estava lá dentro. Eu tinha ouvido histórias, é claro. Todo mundo na cidade tinha. Diziam que o beco aparecia em lugares diferentes, que ele não estava nos mapas, que as pessoas que entravam nunca mais eram vistas. Mas eu nunca acreditei nessas coisas. Até aquela noite. Estava voltando para casa depois de um dia longo no trabalho. O escritório fica no centro da cidade, e eu costumo caminhar pelas ruas movimentadas, cheias de luzes e gente. Mas naquela noite, tudo estava diferente. As ruas estavam desertas, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o eco dos meus próprios passos. Foi quando eu vi o beco. Ele estava ali, onde eu jurava que nunca tinha visto antes, entre uma loja de conveniência e um prédio de apartamentos. A luz do poste na entrada piscou mais uma vez, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Mas, em vez de ignorar aquele maldito beco e seguir em frente, resolvi entrar. O ar era frio, quase gelado, e cheirava a mofo e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. As paredes pareciam se fechar à medida que eu avançava, e o chão de paralelepípedos estava úmido, como se tivesse chovido recentemente. Eu continuei andando, mesmo sentindo que algo estava errado. Foi quando ouvi o som. Era um sussurro, baixo e constante, como se alguém estivesse falando bem perto do meu ouvido. Eu me virei, mas não havia ninguém lá. O sussurro continuou, e eu percebi que vinha das paredes. Elas pareciam vibrar, como se estivessem vivas. Tentei voltar, mas o beco não tinha fim. As paredes continuavam se fechando, e o sussurro ficava cada vez mais alto. Eu comecei a correr, mas não importava o quanto eu corresse, a saída nunca aparecia. Parei, cansado e encharcado de suor. Foi quando eu vi a primeira figura. Ela estava parada no fim do beco, uma silhueta escura e indistinta. Eu gritei, pedindo ajuda, mas a figura não se moveu. Quando me aproximei, ela desapareceu. Mas, com o canto do olho, vi outras figuras, meio que escondidas nas sombras, observando-me. Eu podia sentir seus olhos em mim, mas quando virava a cabeça para tentar vê-las, elas desapareciam. Continuei andando, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim, mas o beco parecia não ter fim. As paredes agora estavam cobertas de grafites, mas não eram grafites comuns. Eram símbolos estranhos, que se moviam quando eu olhava para eles. Após caminhar uma distância que parecia ser de quilômetros, e andar por um tempo que pareciam ser horas, cheguei a uma porta, em uma das paredes. Era uma porta velha, de madeira escura, com uma maçaneta enferrujada. Embora algo me dissesse para não abrir aquela maldita porta, mais uma vez desobedeci meus instintos. Afinal de contas, era isso ou continuar a caminhar rumo a uma saída que nunca aparecia. Aquela situação deveria ser um pesadelo, inacreditavelmente longo. Eu abri a porta e entrei em uma sala escura, com uma única luz pendurada no teto. No centro da sala, havia uma mesa, e sobre a mesa, uma câmera fotográfica antiga. Quando a toquei, uma luz brilhante explodiu, e eu fui jogado para trás. Estava de volta na rua, do lado de fora do beco quando recobrei a consciência. Não havia mais sinal da porta, mas a câmera ainda estava na minha mão, e quando a liguei e comecei a ver as fotos que estavam armazenadas nela, me assustei ainda mais. As fotos mostravam com absoluta nitidez as figuras que eu havia visto com o canto dos olhos. Eram criaturas horrendas, com olhos brilhantes e bocas cheias de dentes afiados. Foi quando senti uma forte dor no peito e ouvi um barulho, como um arrastar de pés e depois, uma gargalhada gutural. Ouvi também algo que parecia ser uma transmissão de rádio do serviço de emergência médica, dizendo que um homem caíra repentinamente na rua e precisava de atendimento de urgência, uma provável vítima de infarto. Percebi que jamais sairia daquele beco. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva neste canal.